Rua da Passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, menos peso do pé no pedal. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes, 1999, ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois automóveis A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Então, A, imprudente. E o B, vou colocar assim, ok, né? Por quê? Porque ele fala, considere dois automóveis, A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e um motorista consciente. Então, o ok aqui é o consciente, tá? Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t igual a 0, quando avistam um semáforo amarelo, que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Daí ele te dá ali um gráfico V por T, né, tanto do motorista A quanto do motorista B. Você vê ali, por exemplo, que o B ele foi reduzindo a velocidade, né, porque, ali, segundo o enunciado da questão, um motorista consciente. Então ele viu ali que não dava, né, ele já foi reduzindo desde o início. Já o que dá para ver pelo gráfico do motorista B é que num primeiro momento ele dá uma acelerada, ele aumenta a velocidade, né, daquele tipo, vou tentar passar no amarelo. Depois ele vê que não dá e reduz bruscamente a velocidade de 30 a 40 segundos. Tá? Bom, então ele comenta lá no final, as velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos. Entre os instantes 10 e 20 segundos. Então, um primeiro trecho considerado aí entre 10 segundos e 20 segundos. E 2, entre os instantes 30 segundos e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais são os módulos, ou seja, os valores, ele não se importa aqui com o sinal, ele quer o valor, a intensidade, das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado, nos intervalos 1 e 2, respectivamente. Em outras palavras, ele só quer saber do imprudente, né? Quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente nos intervalos 1 e 2. Ele esqueceu o outro motorista, tá? Bom, quando ele fala assim que ele quer a taxa de variação da velocidade, lembrando, né? Taxa de variação da velocidade nada mais é do que a aceleração. Né? Lembra que eu comentei que a aceleração é a rapidez com que você altera a velocidade, ou seja, a taxa de variação de velocidade. Então, no fundo, o que ele quer saber, ele quer que você calcule, é a aceleração do motorista imprudente, né, do carrinho A ali, nos instantes entre 10 e 20 e depois entre 30 e 40. Então, se você analisar ali o gráfico do motorista A entre os instantes 10 e 20, você vê o seguinte, né, que no instante 10 a velocidade dele era de 10 metros por segundo. E no instante 20, a velocidade dele era de 30 metros por segundo. Né? E entre esses dois instantes, a velocidade dele aumentou de forma linear. Ou seja, aumentou com uma taxa constante, com uma aceleração constante. Qual que vai ser a aceleração dele nesse trecho? ΔV, ΔT. Então, VF menos V0 dividido pelo tempo que demorou para ele fazer essa aceleração. Velocidade final é a que ele tinha ali no tempo final, no 20 segundos. Velocidade inicial, que ele tinha no início, dividido pelo tempo. Então, de 10 a 20 segundos. Então, você tem um tempo final, você pode colocar aqui, né, um TF menos um TI, né, um tempo final menos um tempo inicial. 20 menos 10. Então, vai dar 20 por 10, que dá 2 metros
por segundo ao quadrado. Certo? Então, essa é a aceleração que ele teve no primeiro trecho, 2 metros por segundo ao quadrado. Positiva, no caso aqui, né? Porque ele está ganhando velocidade. Agora vamos ver nesse segundo trecho. No tempo 30 segundos, se você olhar lá o gráfico, vê que a velocidade dele é 30 metros por segundo. E no tempo 40 segundos ele está parado, né? Ele conseguiu parar, certo? Velocidade zero, tá? No tempo 40 segundos. Então a aceleração dele nesse caso vai ser Vf menos V0, Tf menos T0. Então a aceleração vai ser Vf 0 menos velocidade inicial desse trecho, 30, Tf 40, T inicial 30. Então você vai ter 0 menos 30, menos 30 dividido por 40 menos 30, 10. Então a aceleração menos 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, como ele só está falando, ó, quais são os módulos, você despreza esse sinal na resposta, tá? De forma que a alternativa correta vai ser a alternativa D. Tá? Porque no primeiro trecho, 2 metros por segundo ao quadrado, e no segundo trecho, 3 metros por segundo ao quadrado. Por que deu negativo aqui no cálculo? Porque ele está freando, né? Ele está diminuindo a velocidade, ele está alterando a velocidade, mas de forma a diminuí-la, e não de forma a aumentá-la, como é o caso do primeiro trecho. Fala assim, 2 veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em 2 etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considere a situação descrita. Qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Bom, então vamos lá. Basicamente, o que ele está dizendo? Quando a gente está dirigindo, né, e a gente observa um acidente à nossa frente, ou um animal cruzando a pista, etc., num primeiro momento, até que você tenha a reação de pisar no freio, entre você enxergar a emergência, enxergar a situação que vai demandar você frear e você, de fato, acionar o freio, isso passam-se algumas frações de segundo, né? E nessas frações de segundo, até você efetivamente pisar no freio, o carro continua andando com aquela velocidade que ele estava, né? Em outras palavras, até que você de fato acione o freio, o carro vai continuar andando com aquela velocidade constante que ele estava andando até então. Já no momento em que você acionou o freio, daí sim ele passa a desacelerar. Então, assim, o que a gente pode colocar é que numa frenagem de emergência, você vai ter 2 momentos. Um primeiro momento, que é um MRU, ou seja, o carro continua andando, né, naquela velocidade que ele estava, porque o freio ainda não foi acionado, então o freio ainda não foi acionado, né, devido ao tempo de reação. Então você observou, mas você ainda não efetivamente pisou no freio. Nessas frações de segundo, o carro continua com velocidade constante. Lembra que MRU, velocidade constante. E num segundo momento, aí sim você já pisou no freio. Então, se você pisou no freio, você vai ter uma desaceleração. Pisou no freio.
E aqui ele fala, para você considerar, né, ali, ó, o automóvel percorre enquanto os freios agem com uma desaceleração constante. Então, que é o caso do MRUV, né? Lembra que no MRUV você tem aceleração diferente de zero e a aceleração é constante. Certo? Então, você tem essas duas situações. Até você efetivamente pisar no freio, né? Então, está associado ao tempo de reflexo do ser humano. Então, o carro continua andando com aquela velocidade que ele já estava. A partir do momento que pisou efetivamente no freio, daí você passa a ter uma aceleração, ou seja, você passa a alterar a velocidade que você tinha. No caso, como está freando, vai estar perdendo velocidade, ou seja, seria uma aceleração negativa. Tá? Se a gente for analisar os gráficos, primeira coisa, pessoal, vai analisar o gráfico, ver o que está representado em cada eixo. No caso da questão aí, todos os gráficos que estão ali representados, você tem velocidade pela distância percorrida. Tá? Bom, então se a gente for pensar, ó, num primeiro momento, pensando no tempo de reação do ser humano, o carro vai se manter com uma velocidade constante no primeiro momento. Né? Até que, então, vamos lá, no primeiro momento velocidade constante, ou seja, seria um gráfico algo assim, ó. Você tem uma velocidade constante. Tá? Então aí você já elimina a A, já elimina a C e já elimina a E. Certo? Então você fica entre B de bola, né, que tem ali um momento de velocidade constante, e D de dado. Também tem um momento inicial ali de velocidade constante. Daí, num segundo momento, você vai ter a diminuição dessa velocidade. Então, ou vai ser assim, né, que é o caso do item B, ou vai ser uma parábola, que é o caso do item D. Como é que você vai definir se é B ou D? Bom, para a gente definir se é B de bola ou D de dado, a gente tem que pensar a relação entre velocidade e distância num MRUV, que é o caso que ocorre quando ele pisa no freio, MRUV. Como é que a gente pode pensar essa relação velocidade e distância no MRUV? Por meio das equações do MRUV. Né? Lembrando, as equações do MRUV, você tem a que a gente chama de sorvetão, que é a equação horária do MRUV. Você tem a equação da velocidade, que é o VVOAT, relaciona a velocidade com o tempo. E você tem a equação que relaciona, que é a equação de Torricelli, relaciona a velocidade com distância, com o deslocamento, com o ΔS. Esse ΔS você poderia chamar de um D também, tá? Sem problema. Então, no fundo, é com base nessa equação que você vai analisar se o gráfico vai descer linear ou vai descer com uma curva. Tá? Como é que você vai definir? Aqui, ó, você já vê que a relação num MRUV, tá? Num MRUV, a relação velocidade-distância, velocidade-deslocamento, ela não é linear, ela não é uma reta, ó, porque aqui você tem um quadrado, né? Ela não é de primeiro grau. Então, se não é de primeiro grau, não vai poder ser uma reta, ela vai ser uma curva. Tá? Portanto, alternativa correta, alternativa D de dado. Tá? Tomem cuidado, porque no MRUV, se você pensar a relação V por T é sim linear. Né? Ou assim, ou assim. Tá? Mas aqui não é V por T, é V por D. Ah, por que a V por T é linear? Ó a equação da velocidade, ó. Velocidade a primeira, tempo a primeira. Por isso que a relação V por T é linear, é uma reta o gráfico.
Já V por D, né? V por ΔS, você poderia pensar assim também. Como não é uma relação linear, você tem um quadrado aqui, então não é reta. Um motorista dirigia por uma estrada plana e retilínea quando, por causa de obras, foi obrigado a desacelerar seu veículo, reduzindo sua velocidade de 90 km por hora, 25 metros por segundo, ele foi bonzinho, já te deu a conversão, para 54 km por hora, 15 metros por segundo. Depois de passado o trecho em obras, retornou à velocidade inicial de 90 km por hora. O gráfico representa como variou a velocidade escalar do veículo em função do tempo, enquanto ele passou por esse trecho da rodovia. Caso não tivesse a velocidade devido às obras, caso não tivesse reduzido a velocidade devido às obras, mas mantido sua velocidade constante de 90 km por hora durante os 80 segundos representados no gráfico, a distância adicional que teria percorrido nessa estrada seria em metros de... Bom, então ali você tem um gráfico V por T, né? Velocidade pelo tempo. Lembrando, pessoal, gráfico V por T, a área debaixo do gráfico equivale à distância percorrida, tá? O deslocamento escalar. Ah, mas como é que é isso? Lembra simplesmente da definição de velocidade. Se eu isolar o ΔS, eu vou ter V ΔT, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, uma certa velocidade aqui, x, e pensar ela de um tempo inicial a um tempo final, ó, essa área aqui debaixo desse gráfico, então aqui, como é que eu calcularia essa área? Seria essa base vezes essa altura. Eu tenho aqui a área desse retângulo debaixo do gráfico, que equivale numericamente ao ΔS. Tá? Então, se eu pego uma certa velocidade e multiplico por um intervalo de tempo, eu vou ter a distância percorrida, o deslocamento escalar do objeto. Tá? Bom, analisando o nosso gráfico, a gente vê que ele estava ali a 25 metros por segundo, constante, depois ele reduz devido às obras, né? Mantém novamente um trecho constante ali em 15, depois ele volta a acelerar, voltando aos 25 que ele tinha, 25 metros por segundo de velocidade que ele tinha inicialmente. Se eu quiser calcular qual foi o deslocamento total, a distância total percorrida por esse carro, eu teria que calcular a área debaixo de todo esse gráfico. Tá? Então, calculando a área debaixo de todo esse gráfico, eu teria a distância total percorrida por ele nesse caso. Né? Então, eu estou fazendo um desenho aqui. Ó. Se eu calculasse toda essa área aqui, ó, eu teria a distância total percorrida por ele. Só que não é isso que ele pede, né? O que ele pede? Ele fala assim, que se ele tivesse conseguido manter essa velocidade que ele estava, né? Então, se ele tivesse conseguido manter, se não tivesse sido essas obras, quanto de distância adicional ele teria andado? Quanto a mais ele teria conseguido andar, né? Tendo mantido essa velocidade que ele estava? Em outras palavras, se ele tivesse mantido essa velocidade que ele estava, ele teria andado isso aqui a mais, ó. Certo? Essa distância a mais, essa equivalência a mais, que é essa área a mais. Certo? Então, em outras palavras, o que eu preciso fazer? Determinar essa área aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Pelos quadradinhos aí do gráfico. Como ele te dá uma escala, fica fácil de você determinar. Então, ó, eu vou desenhar aqui os quadradinhos. Então, tem 4 quadradinhos inteiros, né?
Daí aqui em cima tem outro inteiro. Daí aqui tem um pela metade, exatamente pela metade. E aqui também tem outro exatamente pela metade, certo? Já aqui do outro lado, na verdade, o que tem é algo assim, ó. Ele não chega a ser... Ele passa pela metade aqui e vem até aqui, certo? É isso daí. Bom, quanto é que é cada um desses quadradinhos, qual que é a área deles? Bom, você pega, se você vê na escala do gráfico, você vê que aqui são 10 segundos. E você vê que a altura de cada quadradinho, né, se você olhar pela escala, são 5 metros por segundo. Então, se eu multiplico 5 por 10, cada quadradinho vai ter 50 metros. Certo? Então, cada quadradinho equivale a uma distância percorrida de 50 metros. Então, você tem 50, 100, 150, 200, 250. Daí aqui duas metades, já dá mais 50, então dá 300, certo? 300. Agora eu preciso saber desses dois aqui, ó. Se fosse esses dois inteiros, seria mais 100, então seria 400. Como é metade desses dois, na verdade é 50. Então até aqui já dá 300, mais 50, 350 metros. Equivale a essa área aqui, extra, que ele teria conseguido se ele tivesse mantido a mesma velocidade. Ou seja, ele teria percorrido 350 metros a mais do que na verdade ele percorreu. Alternativa correta, alternativa E.